Galera, então a gente falou já, fez uma breve introdução acerca do tema e a gente vai trabalhar então a nossa primeira modalidade de reconhecimento de filhos, que é o nosso reconhecimento voluntário. O nosso reconhecimento voluntário está previsto dentro da nossa codificação material, do nosso Código Civil, lá no artigo 1609, e esse artigo 1609, ele repete basicamente o artigo 1º da nossa lei de 1992, que é a nossa lei 8.560, que é a lei de reconhecimento ali dos filhos, ou investigação de paternidade, melhor dizendo, tá? E lembre-se sempre que a gente vai ter um sinônimo desse reconhecimento voluntário de filhos, que pode ser chamado de perfiliação também, tá? Vale ressaltar um ponto interessante, por quê? Porque essa presunção legal de filhos, só existe dentro do casamento, tá? Então, a presunção legal de filiação existe somente dentro do casamento e não na união estável. Na união estável, ele vai existir sim essa presunção, mas tem que ter pelo menos uma sentença ali que vai declarar esse período de convivência e essa filiação decorrente desse período de convivência, ou um contrato de convivência ali, ou uma escritura pública, por exemplo, falando que as partes já estavam em união estável, ou elas estavam em união estável anterior ou posterior à filiação, enfim. E aí você também tem essa extensão da presunção legal, mas é necessária sim uma prova pré-constituída, tá? Então, essa prova pré-constituída, por óbvio, a gente não pode imaginar que uma sentença judicial não tenha um valor menor, por exemplo, do que um casamento propriamente dito, do que uma certidão de casamento. Então, quando existe uma sentença judicial ali falando que as partes já estavam em união estável, por óbvio, existe uma presunção legal de paternidade. Como também vai existir se tiver uma escritura pública, vamos supor, você está tendo um filho em 2020, mas vocês fizeram uma escritura pública ali em 2017. Então, existe também uma presunção legal de paternidade nesse caso. Vale ressaltar que a nossa sentença ali que vai reconhecer essa filiação, ou qualquer coisa, assim, um reconhecimento espontâneo, propriamente dito, ou reconhecimento judicial, vale ressaltar que ele possui um efeito declaratório, tá? Então, os efeitos dessa sentença e desse reconhecimento voluntário são meramente declaratórios, portanto, eles possuem um efeito ex tunc, então eles retroagem desde a data da concepção da criança, tá? Então, vale ressaltar aqui, vamos entrar agora no nosso artigo 1609, que vai disciplinar essas hipóteses de reconhecimento voluntário. E quais são elas? A primeira, é claro, que é o reconhecimento voluntário através do próprio registro do casamento. A segunda modalidade é por uma escritura pública ou por um escrito particular a ser arquivado no cartório de registro das pessoas naturais. Tal procedimento, é claro, deve ser adotado nos casos em que o nosso reconhecimento não ocorreu no registro de casamento. Então, a primeira modalidade é o registro de casamento de nascimento, desculpa, estou falando de casamento, mas é nascimento. Se não for feito o registro de nascimento, lá o reconhecimento no registro do nascimento, vai ser feito através de uma escritura pública ou de um escrito particular, e esse escrito particular ou a escritura pública será arquivado ali no cartório de registro das pessoas naturais, tá? A terceira hipótese é por testamento, ainda que a manifestação seja incidental. Então, quando a lei menciona aqui o testamento, também estão abrangidos, por exemplo, o legado, que é uma disposição, a gente vai ver semestre que vem, mas é uma disposição testamentária específica, e o nosso codicilo. O nosso codicilo também é uma disposição de pequena monta, tá? Então, tanto no codicilo, como no legado, como no testamento, pode sim existir um reconhecimento voluntário da paternidade, tá? E a nossa última hipótese é por uma manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento desse filho não seja o objeto único e principal do ato que o contém. Por exemplo, vale aqui citar, como exemplo, a declaração feita por uma pessoa como testemunha em uma ação de despejo. Então, se o ato é o reconhecimento de filho, ali, da filiação propriamente dita, deve ser imputado como válido e eficaz, mesmo não sendo o objeto da ação. Isso é muito interessante. Então, se você for prestar depoimento em juízo, tome cuidado aí para não acabar reconhecendo um filho, tá? Como a norma especial anterior, lá de 1992, e diante do nosso tratamento específico da nossa codificação civil, né, vai continuar em vigor a regra do nosso artigo 3º da Lei 8.560 de 1992, que vai vedar o reconhecimento de filho na ata do casamento. Vale ressaltar que vai existir uma crítica quanto à vigência desse dispositivo pela alegação de que a interpretação deve ser guiada sempre pelo reconhecimento do filho. Por quê? Porque a gente vai estar à luz da proteção da dignidade da pessoa humana e o direito ali ao vínculo de parentalidade, tá?
Porém, a gente abrandando o sentido dessa norma, vale ressaltar que uma parte da doutrina vai falar que a legitimação e o reconhecimento resultam automaticamente do casamento dos pais, se antes já não tiverem ocorrido. Assim sendo, essa norma do artigo 3º da nossa Lei 8.560 de 92, ela tem uma reduzida aplicação na prática, tá? Então, diante da vedação de qualquer forma de discriminação, logicamente, a gente não pode constar qualquer referência alguma acerca da natureza da filiação, ou seja, se o filho é havido ou não do casamento, tá? Na verdade, a possibilidade dessa distinção não deveria ser sequer cogitada. Então, quando a gente cogita, a gente tem na nossa lei de 92 essa cogitação e dentro mesmo do nosso próprio Código Civil, a gente não deveria nem cogitar essa diferenciação de filhos havidos dentro e fora do casamento, tá? Porque isso é, querendo ou não, inconstitucional na regra do artigo, do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição. Então vamos lá. O nosso reconhecimento ele pode preceder ao próprio nascimento. Isso se chama de reconhecimento de nascituro, como vocês bem sabem. E também pode ser posterior ao falecimento, ou seja, nosso reconhecimento pós-mortem. Se o filho a ser reconhecido deixar, por exemplo, descendentes, na regra do artigo 609, parágrafo único do Código Civil, tá? Esse dispositivo, o que ele quer trazer para a gente? O que ele vai tentar trazer para nós? A possibilidade de um reconhecimento do filho não gerado. Consagra, portanto, aqui, na realidade, essa regra aqui do parágrafo único do 609, do 1609, o direito ali ao nascituro, os direitos ao nascituro, né, do nascituro, que para uma teoria que a gente chama de concepcionalista, deve ser considerado como uma pessoa, porque esse nascituro ele teria direitos da personalidade, por exemplo, uma personalidade jurídica formal. A teoria concepcionalista pode ser tida como majoritária aqui na nossa doutrina brasileira. A gente não trabalhou, mas tem uma discussão grande acerca disso, mas a teoria concepcionista, ela é predominante aqui no nosso direito brasileiro, e essa teoria ela tende a enxergar direitos personalíssimos, pelo menos através de uma personalidade jurídica formal do nascituro. O reconhecimento de filhos constitui um ato jurídico estrito sensu. A gente já fez aquela diferenciação da teoria do negócio jurídico, né? Enfim, ato jurídico estrito sensu, fato jurídico, negócio jurídico, e o nosso reconhecimento de filhos vai considerar um ato jurídico estrito sensu, ou em sentido estrito, por quê? Porque justamente os seus efeitos são aqueles decorrentes da lei. Então, né, diferente de um negócio jurídico, em que as partes vão estipular os efeitos desse negócio, desse ato, aqui não, aqui a gente já tem lá o que está disposto na lei e as partes se submetem a isso. Então, por isso que é chamado de ato jurídico estrito sensu. Então, não por exemplo, uma regra, e não existe uma concepção de vontades a fazer, por exemplo, com que o mesmo seja configurado como negócio jurídico, e vai se tratar também de um ato jurídico estrito sensu, unilateral e formal. Entretanto, a gente vai ter algumas dúvidas aqui acerca da primeira parte do artigo 1614 do Código Civil. E o que diz esse artigo 1614 do Código Civil? Ele fala lá para nós que o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. Então vamos lá, primeira parte a gente vai discutir agora, que é o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. Essa primeira parte desse dispositivo em questão, quanto ao reconhecimento desse filho maior, reproduz, na realidade, o artigo 4º da nossa Lei 8.560 de 1992, que é a nossa lei antiga, tá? Então, pelo que consta no nosso Código Civil atual, vai surgir uma dúvida grande, que é a dúvida se o reconhecimento de filho maior passa a ser um ato bilateral, porque a gente viu até aqui que é um ato unilateral, formal, estrito sensu. Então, será que esse reconhecimento agora do filho maior voluntário será um ato bilateral ou não? E dentro da obra do Francisco José Carralho, e essa obra ela é atualizada pelo Silvio Rodrigues, ou seja, uma obra extremamente respeitada, eles vão falar que não é um ato bilateral. Por quê? Porque eles vão falar que, entretanto, temos que a referência à circunstância não tira do ato seu caráter unilateral.
ou seja, a exigência do assentamento do filho maior, reconhecido ou a permissão para o menor impugnar tempestivamente o ato que reconheceu, são medidas protetoras que se justificam no fato de o reconhecimento envolver efeitos morais e materiais de enorme relevância que não podem ser provocados pelo arbítrio de um só. O nosso Paulo Lobo também segue nessa linha e ele vai falar que o nosso reconhecimento é um ato complexo que apenas consuma seus efeitos quando é seguido ali de um outro ato, o nosso ato do consentimento. Atente-se para o fato de que não se converte em negócio jurídico a que pode equivocadamente levar à obrigatoriedade do consentimento. São dois atos distintos e complementares. E o nosso Fábio Coelho, ele também se filia a essa linha de pensamento, e ele vai falar também que são dois atos, né? São dois atos unilaterais, mas esse ato ele vai ter uma recepcionalidade na outra parte, tá? Então, são atos unilaterais. Essa questão também já foi levada à discussão para o nosso Superior Tribunal de Justiça acerca desse reconhecimento bilateral do filho maior de idade, e o Superior Tribunal de Justiça ele entendeu pela primeira posição, ou seja, que não existe a obrigatoriedade desse reconhecimento, porque aqui a gente estava em discussão a possibilidade de um reconhecimento pós-mortem da maternidade socioafetiva de filho maior, justamente pelo fato de ter ocorrido seu falecimento e faltar o consenso. E aqui a gente tem um julgado interessante que vai falar acerca dessa questão, tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês acerca disso, vamos lá. Ele vai falar aqui, o nosso Superior Tribunal de Justiça, que a pretensão de reconhecimento da paternidade socioafetiva pós-mortem de filho maior é em tese admissível, motivo pelo qual é inadequado extinguir o feito em que se pretenda discutir a interpretação e o alcance da regra contida no artigo 1614 do Código Civil por ausência de interesse recursal ou impossibilidade jurídica do pedido, imprescindibilidade do consentimento do filho maior para o reconhecimento de filiação pós-mortem decorrente da impossibilidade de se alterar unilateralmente a verdade biológica ou afetiva de que alguém, sem que lhe seja dada a oportunidade de se manifestar, devendo ser respeitada a memória e a imagem póstuma de modo a preservar a história do filho e também de sua genitora biológica, recurso especial conhecido e desprovido por fundamentação distinta a fim de julgar improcedente o pedido com resolução de mérito. Então essa questão sobre a natureza jurídica do nosso ato do reconhecimento de filho foi debatida lá num julgado de 2018, esse julgado lá do STJ, e ele vai citar a posição e vai afastar a possibilidade desse reconhecimento pós-mortem da maternidade socioafetiva de filho maior, justamente pelo fato de ter ocorrido o seu falecimento e faltar o consenso. Ainda em relação ao nosso artigo 1614, a gente tem um prazo ali do filho menor de idade para impugnar o reconhecimento dessa paternidade, e esse prazo é um prazo decadencial de 4 anos a contar da sua maioridade. Essa previsão de 4 anos, ela é criticável pela doutrina, tá? Por quê? Porque o direito ali de impugnar a paternidade não estaria sujeito a prazo decadencial nem a prazo prescricional por envolver questão referente ao estado de pessoas e à dignidade humana. Então é um direito à verdade biológica e, portanto, não estaria submetido nem a prazo decadencial e nem a prazo prescricional. Existe um projeto de lei 699 de 2011, que está tentando alterar essa questão para colocar uma redação que ficaria muito melhor, que a redação passaria a ser no seguinte sentido: o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento após a sua maioridade, tirando ali esse prazo prescricional. Vale dizer também que o nosso Superior Tribunal de Justiça não tem aplicado esse prazo de 4 anos no que tange a impugnação ali judicial, restringindo a sua incidência, e isso é um entendimento pacífico já do STJ, tá? Mesmo com a nossa nova redação aqui de proposta legislativa, que eu falei para vocês recentemente, agora, né? É importante a gente deixar claro um ponto seguinte, que essa impugnação deve ser reputada ali improcedente nos casos em que tiver caracterizada a parentalidade socioafetiva em decorrência da posse de estado de filhos e do vínculo do afeto formado. Mas a gente tem que entender que a imposição desse prazo decadencial de 4 anos valoriza ainda mais essa parentalidade socioafetiva, mas isso, querendo ou não, parece também ser um equívoco, porque a nossa relação de afeto ela é sobretudo qualitativa e não
quantitativa. Então a gente está muito mais preocupado com essa relação qualitativa do que quantitativa. Então a gente é meio criticável novamente essa questão do prazo decadencial previsto aí no nosso 1614 do Código Civil. Ainda sobre o nosso reconhecimento voluntário, a gente vai ter que esse reconhecimento voluntário, obviamente, é um ato irrevogável. Justamente por quê? Porque ele envolve estado de pessoas, né? Então, envolvendo estado de pessoas, esse ato ele é totalmente irrevogável na regra do artigo 1610 do Código Civil, e essa irrevogabilidade ocorre mesmo que, no caso, por exemplo, de que o reconhecimento seja feito ali por testamento, que, como se sabe, é um ato revogável. Então, por mais que seja por testamento e tenha uma revogabilidade do ato de testar, né, ali a questão do reconhecimento do filho é irrevogável mesmo nessa hipótese, na regra do 1610 do Código Civil. Mas a gente tem que entender que a gente está dentro de um conteúdo pessoal ou existencial dentro do testamento relativo ali ao reconhecimento de filhos, e esse ato, esse conteúdo pessoal ou existencial, ele não pode ser atingido pela revogação do seu conteúdo patrimonial. Então imaginemos, você fez um testamento e dentro desse testamento você faz o reconhecimento do seu filho. Só que dentro desse testamento, provavelmente você fez uma estipulação ali patrimonial, obviamente, né? Patrimonial acerca da disposição dos seus bens. Você fez isso hoje, chega a 2 anos e você muda esse testamento, ou você revoga esse testamento. Você vai revogar a parte patrimonial. Então aquele imóvel que você dispôs de uma maneira, ele pode ser revogado, mas o reconhecimento, por se tratar de um direito existencial, não será revogado. E o nosso ato de reconhecimento de filhos é um ato incondicional. Então, ele não está sujeito, a, por exemplo, a condições ali de evento futuro e incerto, e também ele não pode estar sujeito a termo, ou seja, um evento futuro e certo. Nesses dois casos aqui, a gente vai tratar de um caso assim, sem efeito. A título de exemplo, a gente tem uma seguinte declaração, imaginemos. Reconheço você como meu filho quando meu pai morrer. A partir do termo quando, as expressões devem ser excluídas, tá? Por quê? Porque a gente não tem essa possibilidade de condição e de termo, tá? Então a gente tira essas possibilidades, então a gente tem que ter na nossa cabeça que esse reconhecimento declarado tem todos os efeitos e fins jurídicos possíveis, e o nosso reconhecimento voluntário produz efeito erga omnes, é claro, ou seja, contra todos, e produz efeitos ex tunc, efeitos então retrooperantes ou retroativos. Trata-se, portanto, de um ato personalíssimo que somente compete ao pai e à mãe. O nosso artigo 1611 do Código Civil, ele também tem uma redação polêmica, e olha que a gente está trabalhando aqui inúmeras redações polêmicas, e ele enuncia ali que o filho é havido fora do casamento, e olha que coisa absurda. Por isso que eu falo, nosso Código Civil parece que ele retroage 100 anos quando ele é promulgado. O nosso 1611 do Código Civil, ele enuncia que o filho havido fora do casamento e reconhecido por um dos cônjuges não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro cônjuge. Esse dispositivo ele está privilegiando o casamento, mas por outro lado ele não deixa de discriminar o filho havido fora do casamento, e por isso é muito melhor uma outra redação do Código Civil que, aliás, que ele nem trouxesse esse comando legal em questão, cabendo ali ao aplicador do nosso direito, né, analisar as circunstâncias fáticas diante de uma nova principiologia do direito das famílias, particularmente ali tendo como fundamento o princípio do melhor interesse da criança, que guia essa questão aqui para nós, tá? Então, essa redação, sei lá, para mim ela é até inconstitucional na regra do parágrafo 7º, né, do artigo parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Então, já para a gente terminar aqui nosso reconhecimento voluntário, né, a gente anota que esse dispositivo, essa crítica do nosso 1611, ele vai reconhecer aqui o nosso filho fora do casamento, enfim, ele não vai considerar, por exemplo, a situação em que o filho reconhecido pelo marido já é filho biológico da sua esposa, etc. Então, vamos imaginar aqui um caso prático em que nasce uma criança cuja mãe é solteira e, portanto, o filho não a reconhece. Posteriormente, casando-se com a mãe da criança, esse pai que não o reconheceu,
O pai biológico vai reconhecer seu filho havido antes do casamento. Nessa situação, esse filho havido antes do casamento, reconhecido, ele já reside nesse lar conjugal, não sendo o caso de incidir essa norma do artigo 1611, ali junto com o nosso 1612 do Código Civil. Então, encerrando a análise do nosso reconhecimento voluntário de paternidade, da paternidade, o nosso artigo 1617 do Código Civil vai falar para nós que a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda que seja ali, não seja reconhecido como putativo. Novamente, a gente está trabalhando aqui o nosso casamento putativo. Então, na verdade, essa norma é mais sobre a filiação do que propriamente sobre o reconhecimento de filhos, estando mal colocada também no Código Civil. Como a gente já estudou, a putatividade ou não do casamento não atinge os direitos dos filhos na regra do artigo 1561 do Código Civil, e a gente tem que trazer essa norma do 1561 para a regra do artigo 1617 do Código Civil, e a gente tem que fazer uma interpretação sistêmica nesse ponto. A gente supera, então, a gente finaliza aqui a nossa primeira modalidade, que é o reconhecimento voluntário dos filhos, e agora a gente vai para o reconhecimento judicial, que é um pouquinho mais complexo, tá? Então a gente finaliza esse vídeo e já voltamos para a gente tratar do nosso reconhecimento judicial. Obrigado.